Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou o apóstolo Robson e mais uma vez estamos aqui para falarmos de mais um tema, tá? E o tema de hoje é um tema que é motivo de revolta para todos os brasileiros. Os brasileiros de bem, os brasileiros honestos, os brasileiros que realmente produzem, trabalham nesse país, tá? Então, o tema hoje é um tema de revolta. Mas antes de irmos ao tema, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo. Fazendo isso, vocês nos ajudam a levar a palavra de Deus às outras pessoas e transmitir o que nós vamos abordar nesse vídeo também a outras pessoas. Tudo bem? Então, se inscreva e curta esse vídeo. Se possível, até compartilhe. Tá? Gente, o tema de hoje é o seguinte: política que revolta. Exatamente, é isso que nós vamos abordar hoje. Tá? E no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 2, se você não sabe, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, a maioria dos provérbios. E Salomão, ele recebeu uma sabedoria vinda de Deus. E Deus disse para ele: olha, Salomão, ninguém mais na terra, antes de você e depois de você, vai ter uma sabedoria igual à sua. Foi isso que Deus disse para Salomão. Então, a sabedoria dele é a maior sabedoria que Deus deu para uma pessoa, ok? E ele diz o seguinte, capítulo 29, versículo de número 2, ele diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra. Porém, quando os ímpios dominam, quando os ímpios governam, o povo geme, o povo sofre. O ímpio é aquela pessoa que não tem respeito por Deus, é aquela pessoa que não tem respeito pelos seus próximos, é aquela pessoa com maldade no coração, tá? Então, quando essas pessoas governam, o povo tende a gemer, tende a sofrer, tá? E nossa política hoje está repleta de ímpios, de pessoas más, que têm um coração maldoso, que não se preocupam com Deus, e se eles não se preocupam com Deus, não têm respeito por Deus, imagine pelo próximo, pelas outras pessoas, inclusive por aqueles que colocaram eles, os eleitores que colocaram eles lá na política, tá? Então vamos aqui falar a respeito disso, e eu queria falar hoje sobre os salários e sobre os benefícios dos parlamentares, dos deputados aqui no Brasil. Olha só o quanto é revoltante nós termos essas pessoas lá como os nossos representantes. Olha só que absurdo. Preste atenção, olha o salário de um deputado hoje. Salário de um deputado, R$ 33.763. Olha só, 33.763. Só que não para por aí. Lá dentro, eles são encarregados de criar leis. E eles mesmos criam benefícios para eles. Olha só que absurdo isso. Aí preste atenção. Eles criaram um benefício chamado de auxílio moradia. Sabe qual é o valor desse auxílio moradia? R$ 4.253. Como se não bastasse o salário de R$ 33.763, eles ainda criam um auxílio moradia de R$ 4.253. Quantas pessoas você conhece, eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que ganham 1.500 por mês, ganham 1.000, ganham 1.200, ganham R$ 2.000 e pagam um aluguel de 500, de 700, em média, por mês? Os caras já ganham R$ 33.000, 763, e ainda criam um auxílio moradia. Será que esse salário aqui todo, que é um salário, digamos assim, astronômico, só para você ter ideia, a média de salários do trabalhador brasileiro está em média de R$ 2.000. Então esse salário aqui de 33 aqui, 33.763, já é aproximadamente 15 vezes mais do que R$ 2.000. E os caras, não satisfeitos com esse salário, eles ainda criam auxílio moradia
de R$ 4.253. Olha só que absurdo, tá? Será que esse salário de 33 mil não dá para pagar um aluguel? Para vocês verem que o objetivo deles lá é atender os próprios interesses deles. Eles não estão preocupados com o povo. Um ou outro está preocupado com o povo lá, mas é a maioria que aprova esse tipo de coisa. Agora preste atenção, não para por aí. Além desse salário astronômico, desse auxílio moradia, tem o chamado cotão. Exatamente isso, cotão. Preste atenção. Esse cotão varia de estado para estado, tá? Mas a média desse cotão é aproximadamente 36, 37 mil reais. Além do salário de 33 mil, além do auxílio moradia, eles têm ainda mais um benefício chamado de cotão, que eles recebem, em média, 37 mil reais por mês. Dependendo do estado, tem estados que é 30 mil, tem estados que é 42 mil, tá? Depende do estado. Então, olha só que absurdo. Aí eles criaram esse cotão aqui justificando que é para as despesas diárias, que é para alimentação, que é para pagar aluguel de carro. Como se não bastasse o salário de 33 mil, para eles não é suficiente para bancar essas despesas. Quantas pessoas você conhece que ganham R$ 1.000 por mês, um vale alimentação de R$ 200, de 300, de 500 e conseguem passar o mês tranquilamente, tá? Mas para eles não é suficiente, eles têm que criar mais um benefício chamado de cotão. Gente, absurdo, absurdo. Agora, olha só isso. No início do mandato, no primeiro mês, eles têm direito a 2 meses de salário. Então, além dos 33 mil, ele recebe mais outros 33 mil, somando aproximadamente 67 mil reais no primeiro mês de mandato e no último mês de mandato, tá? Gente, quando nós vemos essas coisas, não tem como nós nos revoltarmos contra isso, tá? E não para por aí, tem também a chamada verba para contratar 25 funcionários, que é R$ 101.900. R$ 101.900. Somando todos os deputados que estão no Congresso, eles custam para nós mais de 1 bilhão por ano. 1 bilhão, ok? E, gente, preste atenção, eu fiz uma pesquisa, né, para ver o salário dos deputados, dos parlamentares nos outros países. Eu peguei os países mais ricos, né? E você pode pensar, não, nos países mais ricos, com certeza os deputados ganham mais do que aqui no Brasil, né? Porque são os países mais ricos do mundo. Então lá, certamente eles ganham mais do que aqui no Brasil. Olha só, preste atenção. O que você acha? Será que nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, o deputado ganha mais do que aqui no Brasil? Muitos diriam que sim, por serem países os mais desenvolvidos, os mais ricos do mundo. Mas preste atenção, olha só quanto é que ganha um deputado salário nos Estados Unidos. $14.500. É isso mesmo que você ouviu. Menos da metade do que ganha um deputado aqui no Brasil. Certo? Olha só, no Japão, $11.916. Inglaterra, $8.250. É isso mesmo que você ouviu. França, $8.300. Alemanha, $11.000, tá? Gente, e como se não bastasse, eles, os próprios deputados, eles criaram os fundos partidários. Com dinheiro de quem? Nosso, com dinheiro público. Eles criaram esses fundos para financiar as próprias campanhas deles.
para entrar lá no Congresso. Olha só que absurdo, gente. Pelo amor de Deus. E olha só, somando, existem 2 fundos que eles criaram para captar dinheiro e financiar as próprias campanhas deles, tá? Somando esses 2 fundos, equivale a 2.888 milhões de reais. Eu te pergunto, será que dava para construir muitas creches, muitos hospitais com esse dinheiro? Gente, são centenas de hospitais, centenas, milhares de creches que dá para construir com esse dinheiro. Dá para asfaltar rodovias, dá para melhorar em muitos pontos a infraestrutura, o nosso país. Só que eles, como o objetivo deles é atender, pelo menos a maioria que está lá, porque a maioria que aprova esse tipo de coisa, o objetivo deles é atender os próprios interesses deles. Então eles não entram lá para criar leis em favor do povo, beneficiar o povo brasileiro. Eles entram lá para atender os interesses deles, tá? E qual é o interesse deles? É ficar rico. Gente, por ano, um deputado, só com salário por ano, ele ganha mais de 360 mil. São 4 anos de mandato. Então, no final do mandato, eles vão sair de lá com aproximadamente 1.400.000 reais. Ok? Com aproximadamente 1.400.000, 1.500.000. Ok? Então, esse é o objetivo deles, tá? Ficar ricos lá no Congresso. E outra coisa, eu fiz uma comparação e aqui no Brasil existem 513 deputados para uma população de 209 milhões de pessoas. Sabe quantos deputados existem nos Estados Unidos? São 435 parlamentares, deputados. Sabe qual é a população dos Estados Unidos? 325 milhões de pessoas. É praticamente quase o dobro da população do Brasil e um número menor de deputados. E eu te pergunto, qual é o problema do Brasil? Alguém tem dúvida de que são os governantes, aqueles que estão no poder, tá? Eu falei aqui só de deputados, salários deles, benefícios, mas tem presidente, tem senador, tem uns funcionários públicos, tem os juízes, tem juiz que recebe mais de 30, 40 mil por mês, ok? Então, qual é o problema do Brasil, tá? Eu não tenho dúvidas de que é o governo. Eu não tenho dúvidas de que é aqueles que estão no poder. Será que vocês também têm dúvidas disso? Eu tenho certeza que a maioria não, tá? Então, eles são os responsáveis de produzir a fome, a miséria, o desemprego. Eles são os responsáveis pelo caos financeiro que o nosso país se tornou. Ok? Tem pessoas, funcionários públicos, que recebem mais de 40 mil por mês de aposentadoria. Eu te pergunto, quantos funcionários que ganham 2 mil reais por mês, funcionários de uma empresa, são necessários para pagar uma aposentadoria de 40 mil reais de uma pessoa que não está mais trabalhando? Então, são privilégios que eles mesmos criam para o próprio benefício deles, tá? Só que eu tenho um recado para eles, tá? Deus, ele é justo. E ele vai cobrar muito caro, mas muito caro mesmo, desses que entram em prol, o objetivo deles deveria ser cuidar das pessoas, proporcionar um ambiente agradável, saúde, educação, emprego, habitação para as pessoas. Deus, ele vai cobrar muito caro no dia do juízo, tá? Para esses que são os responsáveis pela violência no Brasil, pela fome, pelo desemprego, pela miséria, porque isso eu coloco na conta deles.
tá? Eles têm muita participação nisso, nesse caos que se tornou em muitos estados do Brasil, tá? E lembre-se o que Salomão disse. Salomão que tinha a maior sabedoria que um homem pudesse ter aqui nesse mundo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio, quando o mau, quando o desonesto, quando o fraudulento governa, o povo geme, o povo sofre. Então é isso que tem acontecido com muitos brasileiros. Eles têm gemido, eles têm sofrido. E os culpados são esses que estão no poder, esses que estão na política, tá? Eu coloco tudo na conta deles. E Deus vai cobrar caro se eles não se arrependerem disso, tá? Escreve isso que eu estou falando. Deus vai cobrar caro de vocês, ok? Gente, eu fico por aqui, tá? Acesse o nosso site, se inscreva nesse canal, curta e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.